Vamos lá, vocês podem sentar. Obrigado, essa equipe é demais. Meu Deus do céu, muito bom. Nós vamos cantar depois um pouquinho, tá? Certo? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos já mergulhar na palavra. Deus, eu tinha várias palavras para hoje. Hoje era a noite que eu estava em dúvida, né? Eu pensei em uma coisa, até falei para Lucas sobre uma música talvez, e estava lá no hotel lendo a Bíblia e Deus falou, não. Vamos lá com isso, porque Deus quer levar nós a avançar de uma maneira sobrenatural. Amém, irmãos? Eu espero que nesses dias você está pegando a palavra, porque nós estamos montando o fundamento, nós estamos montando o lugar onde nós vamos estar pesando para chegar mesmo nessa coisa que chama avançar, subir, o rise. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém? Tá. Você está conseguindo entender as palavras esses dias? Sim, tá. Você está entendendo esse português, assim, que eu estou falando? Foi menos aí, né? Outro dia eu estava lá na célula e um homem chegou lá e falou, olha, eu tenho que confessar algo para você, pastor. O primeiro dia que eu entrei na igreja, você estava pregando, eu não entendi nada. E agora? Não, agora está melhorando assim. Eu não sei se ele está melhorando o entendimento ou o meu português está melhorando, um dos dois, né? Mas eu quero olhar para Gálatas capítulo 5, versículo 7. Olha o que está aqui. Vocês corriam bem. Quem nos impediu de continuar obedecendo a verdade? Vocês estavam correndo bem, vocês estavam avançando, mas alguma coisa aconteceu e fez você parar. Aí vem a pergunta, a grande pergunta é, você parou por quê? Se vai ter um título para essa mensagem, então é isso, a palavra é, você parou por quê? Estava correndo, estava indo bem, mas alguma coisa fez você parar, impediu você avançar. As coisas estavam indo bem, mas algo apareceu para interromper a sua corrida, a sua subida, o seu avanço. A alegria se foi, a esperança se foi, a motivação acabou. Você parou de correr. O que aconteceu? Talvez você sente assim em sua vida cristã, você estava indo tão bem, você chegou aqui na igreja, toda aquela alegria, e tão bem, gostava do louvor, gostava da palavra, gostava de estar aqui, mas à medida que passou o tempo, parece que está perdendo aquele brilho, talvez fica acomodado, fica pensando, eu acho que é isso, sou isso. Eu quero falar para vocês, Deus tem mais. Deus tem mais para você. E isso acontece até com os pastores, sim, né? Nós estamos caminhando, pensando, mas especialmente segunda-feiras. Segunda-feira para pastor é difícil, né? Porque ele prega lá no domingo, está lá todo aquele fervor, pessoas estão respondendo, mas ele chega segunda-feira e começa, será que realmente eu consegui transmitir? Será que pessoas estão entendendo? Será que... Porque aí começam alguns telefonemas, ligações, mensagens. Pastor, socorro, pastor. E pastor pensa, acho que não estou conseguindo, né? Então, até com os pastores passa isso. Então, eu sei que cada um de nós tem momentos que parece que estava indo bem, mas alguma coisa fez a gente parar, descansar um pouquinho, sentar. O que fez você parar? Por que nós paramos em nossa caminhada cristã? Muitos param
porque eles dão ouvidos ao inimigo. Aí vem a pergunta: você está escutando quem? Quem você está escutando? Eu quero falar para você o que Deus fala para você. Mas que dia é hoje? Que dia é hoje? Segunda-feira. Que dia? Dia 20 de fevereiro. Qual ano? 2026? Não. Este é o dia que o Senhor fez. Não é qualquer dia, não é simplesmente um dia no calendário. Este é o dia que o Senhor fez. E se Ele fez esse dia, você pode ter certeza de algumas coisas. Primeiro, hoje Ele renovou as misericórdias sobre sua vida. Amém. Deus renovou as misericórdias sobre sua vida hoje. Isso deu para você vida, motivação para você levantar, dá para você alegria. Sabe por quê? Porque Ele não renova as misericórdias por acaso. Ele renova porque Ele quer trazer você mais perto. Ele renova as misericórdias, Ele dá abundante graça, Ele derrama, inunda nosso coração, transborda nossos corações com amor de tal maneira. Deus chega para você, aquele que está ouvindo talvez o inimigo falando que você não consegue, você não tem capacidade, você não sabe, você não tem isso, não tem aquilo. Deixa eu falar para você, Deus está falando: eu te criei, eu te formei, eu chamo você pelo seu nome. Eu amo esse versículo, Isaías 43:1. Ele sabe o meu nome. Ele sabe seu nome. Tem uma música, até canta isso, eu não sei se vocês conhecem, né? Ele sabe meu nome. Eu escuto essa música e falo: uau! Deus, Todo-Poderoso Deus, sentado no seu alto sublime trono, recebendo todos os louvores. Ele olha, Ele abre espaço e o tempo, Ele chega aqui em Pirajuí e fala: Marinho, uau, Ele está chamando o seu nome hoje. E quando Ele chama e fala: você é meu, você é meu, você é precioso, eu te amo. Então nós não podemos escutar o inimigo, porque o inimigo não fala que Ele ama. Ele não fala que sabe seu nome. Ele fala: eu sei seus fracassos, eu sei o que faz você cair, eu sei das tentações que posso usar para né? Eu vim para roubar, matar, destruir. Eu vim para causar na sua família. Eu vim para causar vícios. Eu vim para deixar você embriagado, brigado, com orgulho. Ele vem para isso. Ele não ama você. Mas Deus, uau, Ele ama você de tal maneira que Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, seu lugar, pagar o preço dos pecados, a coisa que estava separando, aquela coisa que estava sendo mais parecido com o diabo. Enviou Jesus Cristo, morreu, pagar esse preço para que eu possa confiar nele, possa entregar minha vida a Ele. E assim não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Estava correndo, porque parou. Porque parou. Nós temos um Deus e voz da verdade muito mais forte do que a palavra do inimigo. Pergunta é: você quer rise? Quem quer rise aqui? Quem quer subir? Quem quer avançar? Quem quer levantar? Amém?
A pergunta é: você quer mesmo rise ou você está satisfeito onde você está? Quem está satisfeito com sua vida espiritual? Quem quer mais de Deus? Amém, amém, amém. Interessante que a palavra de Deus declara que nós podemos subir. Vamos abrir lá isso, né? Isaías 40, versículo 31. Né? Olha o que está escrito lá, né? Está lá escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Desculpa, acho que aqui vai falar sobre as asas, né? Quero pegar essa coisa, asas. Acho que está N-A-A, ou R-A, pode ser R-A. Desculpa, eu falei NVI hoje, mas... isso, tá. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com, o quê? Asas como águias. Subir como nas asas da águia. Isso é demais. Todo mundo lê esses versículos e fala, vamos colocar isso lá nas nossas costas, né? Nas camisetas aí, né? Tá. Mas eu descobri alguma coisa. Muitas vezes nós estamos satisfeitos de simplesmente ter asas. E não vamos subir. Tem muitas aves que têm asas. Mas nenhuma ave voa tão alto. Não tem nenhuma ave que rise da altura da águia. O problema que nós temos hoje, tem muitos, desculpa aí, galinhas. Tem asas, mas só voa um pouquinho quando é necessário alguma coisa para pular alguma coisa. E às vezes nós estamos satisfeitos com isso. Quer ver como isso funciona? Nós estamos satisfeitos muitas vezes. Porque nós não estamos avançando, porque nós estamos satisfeitos onde nós estamos. Satisfeitos com o mínimo. Por exemplo, estou lá em casa, sentado, lendo, ou talvez assistindo alguma coisa, e minha menina chega para mim e fala: ô maridinho, você pode lavar a louça para mim? Eu estou cansado. Aí eu estou lá, ô menina, essa coisa é uma questão de divórcio? Se por acaso eu não lavo, você vai querer me divorciar? Ela fala: claro que não, eu só estou querendo saber se você pode. Bom, se não vai causar divórcio, então eu não vou fazer. Tá? Mas para frente, ela chega para mim e fala: ô maridinho, você pode ajudar a estender roupa no varal? Isso é uma questão de divórcio aí? Vai causar problema se não? Claro que não, maridinho, eu te amo. Então eu não vou fazer. Ô maridinho, eu estou com fome. E lá na padaria, na frente do nosso apartamento, tem aquele pão da chapa tão gostoso, né? Você pode buscar para mim para tomar o café da manhã aqui? Você vai me divorciar se eu falo não? Claro que não. Então não vou. Fala para mim. Você acha que essa menina vai querer ficar comigo? Sim ou não? Não, não vai. Mas a gente faz até pior com nosso Deus. Porque nós falamos: Senhor, eu sei que está pedindo para fazer certas coisas, mas isso vai colocar em jogo a minha salvação? Bom, não. Então não vou fazer. Se eu não faço parte do retiro Rise, ou Rise Conference, eu vou ser mandado para o inferno? Não, não é requisito para ir para a Rise Conference para ir para o céu. Então, tá bom, eu vou ficar em casa. Senhor,
Se eu não saio na segunda-feira à noite para fazer aquele evangelismo que pastor Lucas está falando, vai colocar em jogo minha salvação? Bom, não. Então eu vou ficar em casa assim. Às vezes, nós só queremos fazer o mínimo. Só queremos fazer o que é suficiente, o que nós achamos suficiente para entrar no céu. Por isso, nós não avançamos, porque nós estamos satisfeitos de ter asas, mas sem voar, sem subir. Entendeu isso? Todo mundo está assustado agora. Tá certo. Vamos mudar então isso, amém? O que Deus quer fazer para nós? Ele quer tirar de nós dessa mínimo, né? Salário mínimo da salvação. Que Ele quer levar a gente para realmente viver mesmo o que Ele tem para nós, amém? Então vamos lá, o que nós precisamos? Nós vamos então descobrir o que impede a gente para avançar. Primeira coisa, às vezes o cansaço. Voltando mesmo lá em Isaías 40, versículos 28 a 31. Vamos lá. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam. Tá? E os moços de exaustos caem. Nós já vimos essa. Eu percebo que tem coisas neste mundo, espiritualmente, que leva a gente para ser cansados. E cansaço leva a gente para sentar, tirar uma soneca espiritualmente. E estava indo bem, mas cansou. Eu cansei, pastor, cansei. Toda semana célula é difícil. Eu vou fechar um pouquinho a célula mais para frente. E nos cansamos e nos sentamos. Nós também nos paramos quando nós não estamos no controle das coisas. Nós desistimos das coisas que cansam a gente. Nós desistimos das coisas que parecem difíceis demais. Mas quando você desiste, quando você para, você cai. Uma coisa interessante. Meu pai era do exército, da parte dos marinheiros, assim, né? Ele trabalhava nos porta-aviões, tá? Quem assistiu Top Gun, tá? Meu pai era um desses aí, não do piloto, mas ele consertava os aviões, né? Ele sabia como pilotar, né? Mas ele mexia. Então, mas ele fala alguma coisa muito interessante, né? Porque você vê nos filmes o avião descendo e aterrissando no porta-avião, mas pensa alguma coisa. Aquela porta-avião, mesmo sendo enorme, no meio do oceano é pequeno. E além disso, o porta-avião não para. Ele não pode parar. Opa, está vindo um avião, para aqui. Para ele descer. Não, está em movimento para frente, também para cima, para baixo. Tá assim. Ok. Aí o avião vem para aterrissar. Aí eu perguntei para ele uma vez, mas o porta-avião não para? Ele falou, não pode parar. Eu tenho que chegar perto de vocês isso. Às vezes Deus usa coisas do mundo para mostrar coisa tremenda. O porta-avião não pode parar. Vamos, primeira coisa, uma coisa do porta-avião. Porta-avião é o base militar flutuante. Todas as bombas estão nesse navio. Os aviões estão nesse navio. Os pilotos estão nesse navio. Os mísseis estão nesse navio. Alguns soldados que vão ser lá também estão nesse navio. Você acha, pensa comigo, qual navio era o alvo do inimigo? Porta-avião, sim?
E se o porta-avião pare no meio da coisa? Nós chamamos isso o quê? Alvo fácil. Por isso, o porta-avião nunca para. Caiu ficha aí? Pegou o negócio? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus não se cansa. Ele não pode parar, porque se ele para, é alvo fácil do inimigo. Então ele tem que continuar avançando, avançando. Mas sabe por quê? Você fala, mas pastor, eu estou cansado. Mas olha o versículo 28, volta aí, versículo 28. Versículo 28 fala o quê? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele, o quê? Deus não cansa. Onde você vai encontrar sua força? Onde você vai encontrar aquela coisa que vai impulsar você para frente? É nosso Deus. Não é você, não é sua força. Nosso Deus não cansa. Nosso Deus não dorme. Nosso Deus é forte e firme. E Ele vai levar você. Porque aqueles que esperem no Senhor, aí versículo 31, aqueles que esperem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, Ele vai levar para subir nas asas como a águia. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Uau, vamos lá. Abre. Ok. Segunda coisa, vamos rapidinho aqui. Tem muita coisa para fazer hoje à noite, né, Lucas? É isso aí, tá? Segunda coisa que faz as pessoas parar: medo. Medo. Lá em Josué, capítulo 1, nós vimos do versículo 1 a 9, uma coisa interessante. Deus sabe que a maior arma que o inimigo tem é levantar medo nos nossos corações. Moisés, o servo de Deus, morreu. E agora Josué vai se tornar o líder. Pensa comigo. De repente, ele é agora o líder. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Como você acha que ele sente? Deixa comigo. Fácil. Não, ele está apavorado, está com medo. Mas olha o que Deus fala para ele. Vai lá, dizendo... Versículo 2, Deus dizendo o quê? Moisés, meu Senhor, está morto, prepara-se agora. Nós já vimos outro dia. E passe esse Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3, todo lugar que puseram a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Versículo 4, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés. Olha, o Josué está meio preocupado. Ele está com medo. Com certeza o inimigo fala que você nunca vai ser como Moisés. Você não tem capacidade de Moisés. Mas Deus chega e fala: assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo seguinte fala o quê? Seja forte e corajoso. Presta atenção nessa frase, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido para onde quer que você andar. Versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Versículo 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus,
estará com você para onde. Não tenha medo. Agora, me ajuda no português aqui. Qual tempo verbal é essa? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Qual verbo? Presente? Não, não é presente. Imperativo, que falou, essa aí, não, tem que escutar, né? Vocês pensaram que me enganar da gramática, né? Não é presente, não é uma sugestão, não é uma coisa, se você acha que seria legal para você, não, é uma ordem, é um mandamento. E o inimigo sabe que esse mandamento, então ele lança todos esses medos, essas coisas para que nós não obedecemos. Mas a melhor parte, esse é um dos mandamentos que vem com uma promessa. Deus sabe que o inimigo vem para pegar nosso medo. Ele vai lançar, você não consegue, você é incapaz, você não tem. E às vezes nós começamos a ter medo. E talvez hoje, né, ou ontem nós estávamos no culto, nós estávamos fortes, mas hoje, lá, talvez você trabalhou, ficou naquele, será? Tudo que o pastor falou, eu não sei. Aí Deus sabe que o inimigo lança constantemente, por isso, Deus repetiu muitas vezes na Bíblia, de fato, mais de 400 vezes, Ele fala, não tenha medo. Mas Ele não simplesmente fala uma ordem, obedece ou não, ou senão você, né? Não, Ele dá uma ordem com uma promessa. Não tenha medo, por quê? Porque eu estou com você. O que vai deixar você não ter esse medo, não é porque você é forte sozinho, porque você sabe a Bíblia, tudo, né? Você é o nome, tem título de pastor, líder, né? Porque Deus está com você. Ele fala, eu não vou abandonar você, não vou deixar você. Você pode ter certeza que eu estou por onde você andar. Não tenha medo. Anda, avança, sobe, rise, porque eu estou com você. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. A pergunta é: o que causa medo em você? O que causa medo em você? Todo mundo tem alguns medos, né, por aí, né? Talvez tenha alguns medos que é difícil para vencer. Alguns têm medo de altura, têm medo de voar. A minha menina, lá no avião, ela gruda de mim, né? E só solta depois, que está na terra firme, né? Tem pessoas que têm medo de escuro, medo de baratas, cobras, lagartixas, né? Eu lembro quando era criança, nós morávamos num sítio, e atrás do nosso sítio tinha uma floresta. Durante o dia, tranquilo, mas à noite, né? Às vezes a gente tentava ser corajosos, vamos brincar, né? Tá? E de repente o vento vai, e a luz da lua, e as árvores, e tudo. Começa a ver cada coisa. O medo, né? E muitas vezes esses medos podem realmente causar problemas de não conseguir fazer coisas. Tem coisas que estão impedindo você avançar. Tudo bem, essas coisas nós falamos, mas tem outros medos que mais forte ainda. As coisas das incertezas, as preocupações, a ansiedade. O que será que vai acontecer? O que pessoas vão pensar de mim? Se eu começo a falar sobre Jesus, o que eles vão pensar? Se eu vou lá, hoje nós lá no evangelismo, o que esse povo vai pensar? Porque eu vou encontrar eles durante a semana, vou encontrar eles lá na escola, vou encontrar eles onde eu trabalho. E aí, o que eles vão pensar de mim? E isso causa
medo. E nós precisamos entender que Deus, Ele está com você. Ele dá as palavras certas nos momentos certos. Essa presença de Deus é tão forte que realmente muda tudo se você confia que está com você. O que eles vão pensar de mim? Eu já parei de pensar isso. Sabe por quê? Que não foi eles que morreram por mim. Não foi eles que salvou minha vida. Não foi eles que me tirou da lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Não foi eles. Então eu não vou ter medo do que eles pensam. Eu vou servir meu Jesus Cristo sem medo. Amém, irmãos? Interessante. Jesus falou, uma vez falou que neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições, tribulações, dificuldades, momentos que vão causar medo. Mas, interessante, Jesus não falou, mas eu vou tirar as situações. Ele não falou isso. Ele não falou, mas eu vou aliviar as tribulações. O que Jesus falou? Mas tenha o quê? Bom ânimo. Por quê? Quer ver alguma coisa interessante aí? Abre lá 1 João 5,4. Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha isso, 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus... Uau! Eu fiquei animado quando eu vi isso, né? Eu não sei, mas porque Jesus falou, eu venci. E aqui a promessa é para nós também. Nós que somos nascidos de Deus, também vencemos o mundo. Aleluia! Oh! E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém, irmãos? 1 João 4,4, filhinhos, você não sabe quem é maior que está em você e que está neste mundo. Por que vou ter medo? Por que vou ter medo? Jeremias 1,19. Jeremias 1,19. Olha o que está escrito aí. Jeremias 1,19 fala: eles lutarão contra você, mas não vão conseguir derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, disse o Senhor. Tem que gritar glória a Deus. Deus está declarando, eles não vão vencer, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu estou com você. Amém? Interessante, Deus talvez não vai mudar a tribulação, não vai mudar as aflições, mas Ele vai estar com você no meio dessas tribulações. Deus não vai mudar o propósito que Ele tem para você, o destino para a sua vida. Ele não vai mudar. Ele tem, pode parecer as tribulações, pode parecer as tempestades, os desertos, mas deixa eu falar para você, Jesus Cristo anda sob as mesmas ondas que querem afogar você. E Ele está falando, venha. O quê? Pode vir. Anda comigo. Nas ondas, estou com você. Tempestade, não tem problema, eu estou com você. Interessante, Jesus não calmou a tempestade antes que chamou Pedro. Chamou Pedro para sair do barco no meio da tempestade, e Pedro andou. Só terminou quando ele voltou a barco. Interessante isso. Terceira coisa que pode fazer a gente parar: como fala? Intimado, é isso, né? Intimidade, essa coisa aí. Depois vocês colocam certinho, tá? Editar isso, né? Tá. O que é isso? Quando o inimigo faz uma maneira que um pouquinho mais que simplesmente medo, ele faz certo jeito que faz você parar.
faz você sentir assim, tão assim que você recuar. Não é somente parar, agora você está recuando. Mas olha aqui, Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 10. Vamos lembrar alguma coisa. Jeremias é profeta que está falando muito sobre o povo. Volta para Deus, porque Deus está triste por essa situação, idolatria. Se vocês não parar com isso, Deus vai levar nós para a Babilônia para 70 anos. E o povo ouviu bem Jeremias? Pessoas aceitaram a palavra de Jeremias? Não. E o que aconteceram? Olha que Jeremias fala: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou o motivo. Olha isso. Ele fala, o que ele está falando? O Senhor conseguiu me convencer de sair hoje à noite lá para o evangelismo. O Senhor conseguiu me convencer. Mas é o seguinte: eu fui motivo de riso o dia inteiro e todos zombam de mim. Vai acontecer. Pode acontecer. Aconteceu com Jeremias. Mas aí fala, porque sempre que eu falo, eu tenho de gritar e clamar violência e destruição por causa da palavra do Senhor. Eu sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Eu vou chegar para lá que vocês precisam parar com isso. Vocês precisam entender que Deus tem algo melhor para você. Deus tem um amor de tal maneira. Deus quer salvar você dos seus pecados. Pessoas falam, conta outra. Crentão, né? Eles vão zombar. Jeremias sofreu isso. Mas olha isso. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Tinha um momento que Jeremias pensou, eu vou parar. Não vale a pena. O inimigo conseguiu, além de medo, chega ao ponto de falar, eu não vou mais mudar de direção. Mas o que aconteceu? Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Eu estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muito, terror por todos os lados, denunciamos, nós denunciamos, todos os meus amigos íntimos esperando, estou pensando, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas ele fala que eu não posso ficar calado. Pode levantar contra, pode tentar me desviar. Eu até pensei em desviar, mas a palavra queimava no meu coração, meus ossos. Eu não podia mais ficar calado. Eu preciso declarar, eu vou subir, eu vou rise. Uma outra coisa que pode causar nós de parar e ser frustrado. Ontem nós falamos sobre o Elias, lá em 1 Reis 18. Eu quero falar para você o que aconteceu em 1 Reis 19. Ele conseguiu fazer todo Israel prostrar, declarar, sou o Senhor é Deus. Ele estava bem convencido, estava bem crente que Acabe ia mudar, isso ia mostrar para Jezebel que precisava mudar, mas não. Jezebel falou, vou matar você. E ele entrou em frustração, e ele foge, não de medo de Jezebel, mas frustrado, porque ele pensou que ele estava conseguindo algo e parece que não estava. Quantas vezes nós fazemos a obra de Deus e parece que não está tendo resultados e nós ficamos frustrados, como Elias. Elias lá na caverna, declarando, ai de mim, oh Senhor, eu sou zeloso pelo teu nome, fiz tudo para ti, e olha como que acontece, eles querem me matar, estou sozinho, é melhor me matar mesmo. Frustrado. Aqui tem uma oração que Deus não respondeu. Tem orações que Deus não vai responder, que ele pediu para morrer, e Deus fala o quê? Não. Sabe por quê? Ele fala, eu não terminei com você ainda.
tem muito mais para fazer. Aí começou a falar, você vai ungir fulano de ser rei, você vai ungir outro para ser rei lá na Síria, e você vai chamar Eliseu para ser seu sucessor. Levanta, Elias, não deixa a frustração fazer você parar, você não está sozinho, eu estou com você. Afinal de contas também tem mais 7.000 também que nos dobraram. Você não está sozinho, não deixa a frustração fazer você parar. Amém, irmãos? Porque Deus não terminou com você ainda. Fala para seu irmão, Deus não terminou com você ainda. Aleluia. E o último, o que também pode impedir avançar, o que nós chamamos é indiferença. Indiferença. Abrimos lá em 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 2, parte do primeiro versículo, os primeiros 15 versículos. Aqui agora, Elias está no final do ministério dele. Ele sabe que está chegando no final, e ele vai agora visitar algumas cidades principais para dar as últimas palavras. E ele tinha chamado Eliseu para andar com ele, e Eliseu está junto com ele. E eles foram até a cidade de Gilgal. E lá em Gilgal deu algumas palavras aí. Mas Elias falou para Eliseu, Eliseu, é o seguinte, fica aqui, porque o Senhor está me chamando para Betel. Mas fica aqui, tá bom? Eliseu fala, de jeito nenhum vou deixar você. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o momento para receber a unção para dar continuidade. Ele não pode perder. Ele fala, eu vou com você. Ele fala, tá bom, vem comigo. Aí eles foram lá em Betel. Quando chega lá em Betel, saiu os filhos dos profetas, os seminaristas, saíram para encontrar. Interessante, eles chegam lá, e esses seminaristas chegam perto de Eliseu e falam, ô Eliseu, você sabe que o Deus vai levar o seu mestre hoje? E Eliseu fala, não fala sobre isso. Interessante. Como aqueles seminaristas, aqueles filhos de profetas sabiam que Elias seria levado? Porque Deus tinha revelado para eles. Eles sabiam também. Eles são filhos de profetas, são seminaristas, são homens que estudam a palavra de Deus. Mas aí está lá no Betel, Elias chegou para eles e falou o seguinte, fica aqui em Betel, Eliseu, fica com esses profetas aqui, porque eu tenho que ir para Jericó. Eliseu fala assim, não, eu não vou ficar aqui em Betel não, eu vou com você para Jericó. Então eles foram para Jericó, e aqueles profetas ficaram lá em Betel. Eles vão lá para Jericó, a mesma coisa acontece lá. Um grupo de talvez uns 50 filhos de profetas seminaristas sai e fala para Eliseu, você sabe que hoje o seu mestre vai ser levado? Não fala sobre isso. Por que não fala sobre isso? Porque nós não podemos perder o que Deus tem para nós. Não desvia o foco. Como eles sabiam? Porque Deus tinha revelado para eles. Aí está lá na Jericó, e Elias fala, eu vou atravessar o rio Jordão, fica aqui. Eliseu fala, de jeito nenhum, eu vou com você. Então Eliseu está saindo, está andando, indo para o Jordão. Aqueles profetas que receberam a revelação, eles sabem que Deus vai levar, né, Elias. A pergunta é, por quê? Por que Deus revelou para os profetas que Deus ia levar Elias? Eu creio que Deus tinha um grande plano para não somente ungir Eliseu,
mas também todos os profetas, para avançar ainda mais. Deixa eu falar para vocês. Eu estava aqui no dia que ungiu Lucas como pastor aqui. Foi demais. Mas naquele dia não era para somente ungir Lucas. É para ungir toda a juventude, para avançar nessa cidade. Isso que Deus queria fazer com os profetas. Mas o que aconteceu? Eliseu e Elias estavam indo para Jordão, e aqueles profetas ficaram de longe observando. Vamos ver se Lucas vai ser mesmo esse pastor que todo mundo está falando, né? E naquele momento, o Elias, ele pegou o seu manto, esse mantinho, tá? Mas o manto dele, né? Ele chegou lá para o rio e fala, pá! E abriu o Jordão. Uau! Eu fico imaginando os profetas olhando, Eliseu olhando. Já ouvimos falar sobre isso. Nós lemos lá no Josué, que também passou pelo Jordão. Nós vimos lá em Êxodo, que também abriu o Mar Vermelho. Essa que aconteceu aí. Uau! Se fosse eu e você naquele momento, talvez nós ia ficar também, uau! Mas o que aconteceu naquele momento? Elias passou pelo Jordão. Eliseu esperou. E os profetas fica lá a uma distância, falando, uau, legal. Revelação, sabendo que Deus vai derramar a unção, sabendo que Deus tem plano para o avanço do reino de Deus, mas eles ficaram distantes. E no momento que Elias e Eliseu passou o Jordão, e nenhum outro profeta passou, fechou o Jordão. Naquele momento Deus estava falando, você deixou a indiferença parar você. Você estava correndo tão bem, porque você deixou o medo, a indiferença, a frustração parar você para receber o que Deus tem para você. Naquele lado, Eliseu fala, eu quero uma porção dobrada. Quero uma porção dobrada. Eu não posso deixar você ir embora e eu ficar só nesse conhecimento. Eu preciso que Deus deu para você. Eu preciso para a minha vida. Naquele momento, Elias foi levado. E o manto caiu sobre Eliseu. Uau! Ele pegou com muita reverência, com certeza, falou, uau! Mas sentiu que Deus está falando para ele, que bom você não parou, porque nós vamos fazer grandes coisas. Aí ele pegou e falou, onde está Deus de Elias? Pá! Para confirmar que realmente o que estava fazendo não é somente emoção. Deus mostrou a manifestação do poder de Deus para ele ter certeza que estava com a unção. Ele atravessou. Quando ele atravessou, ele encontrou quem? Aqueles profetas. Esses profetas estão lá. E alguns falam, equipe de louvor, por isso. Os profetas falam, eu acho que eles viram, subiu. Mas eles falam, será que Deus jogou ele em um lugar? Nós temos que encontrá-lo. Quando você para e não recebe a unção, você começa a escutar as mentiras do inimigo. Você acha que Deus ia jogar Elias no meio do deserto? Eliseu fala, não vá.
você não vai encontrar, sabe por quê? Eu recebi. Igreja, nós não podemos parar. Nós não podemos receber a revelação e falar tudo bem. Nós não podemos receber a revelação e ficar de longe observando para ver o que vai acontecer. Deus está falando, eu tenho uma unção para derramar sobre a igreja PIB Pirajuí. A pergunta não é porque parou por quê? A pergunta é, o que você vai fazer com essa palavra? Vocês receberam já este ano muitas palavras. Aquelas semanas, aquele culto de profetizando 2023, recebeu muitas palavras. E aí? Vocês prepararam semanas para essa Rise Conference, não por causa do gringo, mas porque você estava esperando que Deus ia fazer. Vigílias, jejum. E aí? Como vai ficar? Vocês têm que fazer valer a pena o que Deus está desejando para vocês. Não joga fora toda a preparação. Lembra, Deus fala para o Josué: prepara-se, porque tem algo poderoso para você. Rise Conference é isso. Entender que Deus tem para você, para ungir você com poder da manifestação da unção, para realmente dar continuidade da obra que Jesus deixou para nós. Não é para uma pessoa, para você ficar observando ver o que vai acontecer com fulano, mas para você, sobre sua vida. Fique em pé, por favor. Eu quero, nesse momento, estar aqui com o homem de Deus, profeta de Deus, sobre sua vida. E não tenho palavras para você. Eu só tenho uma ação, com um ato profético. E eu quero saber, você vai ficar qual lado do Rio do Jordão? Aqui, profeticamente, tem um rio. Esse rio, profeticamente, espiritual, está aqui. Pode ser o que está dividindo você, separando você da unção e do poder que Deus tem para você. É sério isso, irmãos. Você vem para a Rise Conference não para simplesmente sentir alguma coisa, emoções. Você vem aqui porque Deus está falando: eu vou derramar a unção poderosa sobre PIB Pirajuí. Mas como eu falei, estou aqui como homem de Deus, profeta de Deus. Aqui tem um rio que está separando nesse momento. Eu vou agora bater aqui em ato profético. Se você vai determinar qual lado desse rio você vai estar, eu quero ver nesse momento, em nome de Jesus, venha, abre, vem para receber, recebe o que Deus tem para você. Aleluia. Oh!